E aí, gremistada, tudo bem com vocês? Eu quero falar hoje exclusivamente de um personagem. De um personagem num contexto geral chamado Luiz Felipe Scolari. A gente sabe que o Filipão já tentou no passado fazer essa migração de técnico de futebol, multicampeão, para coordenador. Isso aconteceu no Atlético Paranaense. Ali no Atlético Paranaense tem grandes amigos ali, e um deles me disse o seguinte, que o Filipão, naquele momento que acabou não dando certo no processo, ou acabou ajudando o Paulo Turra a conduzir um pouco o Atlético Paranaense, mas logo em seguida ele sai e vai para o Atlético Mineiro e volta a ser técnico. Um grande amigo meu que trabalha no Atlético Paranaense me disse o seguinte: Beto, o Filipão só não deu certo nesses bastidores porque ele é muito verdadeiro. Exatamente. E é isso que ele demonstra agora nessa entrevista concedida por ele e Alberto Guerra para a ESPN. Eles estiveram no Rio de Janeiro falando com a CBF e foram entrevistados aí pela ESPN. E o Filipão falou só verdades. Foi mais uma vez o Luiz Felipe Scolari, que todo mundo conhece, né? Por isso que muitas vezes, até quando ele era técnico, as repercussões das entrevistas dele eram grandes, porque ele fala a verdade. Ele falou aquilo que o torcedor gremista está vendo. Um time semi-amador, com alguns jogadores que vieram por essa diretoria, e Alberto Guerra teve que ficar quieto ali ouvindo, ou seja, jogadores que foram contratados muito jovens em outros países, que não tiveram a estrutura e a base que se tem aqui no Brasil, né? Falou muito sobre a situação tática, endossou o trabalho do Mano Menezes, o qual eu estou torcendo para dar muito certo esses dois juntos, porque para mim são dois grandes vencedores, dois caras que eu tenho muito respeito dentro do Grêmio e na história, né? Pelas vitórias, pelos títulos, por o Mano Menezes conduzir novamente o Grêmio a Série A, depois de fazer aquele jogo épico contra o Náutico, e também levando o Grêmio a uma final de Copa Libertadores da América. E o Filipão por todos os títulos que conquistou. O Filipão, ele é muito pouco exaltado nesse país, porque tem uma geração fraca que só lembra da derrota para a Alemanha. Inclusive jornalistas que tinham uma dor, porque Filipão era do Sul e ganhou com a seleção brasileira, e alguns treinadores queridos daquela imprensa não ganhou. Então eles tiveram que aguentar desde 2002 até 2014 o Luiz Felipe Scolari, né? E aí, quando puderam ir à forra, botando a culpa total nele com relação ao 7-1. Mas esqueceram que o Filipão levou Portugal à final da Eurocopa, levou Portugal à grande campanha na Copa do Mundo, o Brasil à semifinal, e o Brasil ao pentacampeonato, coordenando e liderando nada mais ou menos que Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, uma seleção cheia de estrela e de personalidade. É necessário que você tenha muito respeito. A última passagem do Filipão foi manchada por alguns atletas magoados, porque não tinham ido justamente para a Copa 2014, porque tinham mágoas de outros clubes. Aqueles mesmos caras foram os que derrubaram o Filipão e derrubaram o Grêmio no final do ano. Então, dessa vez, o torcedor gremista que ama de verdade o Grêmio precisa apoiar o trabalho que o Filipão vai fazer. Ele está alinhado ao Mano Menezes. Quando o Filipão foi anunciado, as primeiras perguntas que fizeram para o Mano Menezes será que vai dar certo? Ou seja, a imprensa de maneira geral, ela instiga que não dê certo. Mas o Filipão é um cara de verdade, o Filipão é um gremista de verdade. Existem nos bastidores conversas de que o Lancelotti teria pedido o nome de Filipão para a CBF. Veja só. Lancelotti, que fez essa novela toda, teria pedido o nome de Filipão e também do Falcão, esses dois, para que trabalhassem junto, né? E o Filipão já de antemão avisou que não, que agora nesse momento o Grêmio precisa dele. Então veja o tamanho da grandeza desse senhor. Eu tenho muito respeito por Renato Portaluppi, críticas ao trabalho do Renato Portaluppi, tenho críticas ao trabalho do Filipão em determinados momentos, mas a gente não pode duvidar do gremismo, tanto de Filipão, até mesmo do Renato Portaluppi, né? E nesse momento nós temos dois grandes ícones do Grêmio dirigindo o Grêmio, e talvez a gente consiga dar a volta por cima com esses caras, porque se depender de gestores políticos, de presidentes, o Grêmio não tem nada. Nesse momento nós torcedores temos que se apegar a duas situações. Nós temos dois caras que honram o manto e um dos maiores gremistas da história do nosso clube mandando dentro do vestiário.